E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Las Vegas. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais este episódio do BBcast. E agora falando daquela corrida que deixou todo mundo saturado até a prova acontecer, mas a corrida foi boa. Exatamente, eu sou o BGP Neto e devo afirmar que mordi a língua mais uma vez, agora em questão do GP de Las Vegas, porque eu acreditava que a pista não favoreceria tanto uma corrida boa, mas foi sim uma corrida excelente, eu gostei bastante, porém teve seus pontos negativos, a gente vai discutir tudo isso hoje, lembrando o pessoal aí dos recadinhos do Paddock como sempre, né, da nosso financiamento coletivo e contínuo do Apoies, onde você pode auxiliar o boletim do Paddock através do financiamento, onde com pequenos valores você pode auxiliar na manutenção do site, do portal e do BBcast. E não se esqueça de utilizar também o nosso link durante a Black Friday, que vai ter ali na Amazon, né? A gente tem esse link que está disponível em todas as nossas publicações e comprando a partir dele, vocês também conseguem auxiliar o projeto, porque é uma pequena parte em comissão revertida para o BP, mas isso não vai acrescentar nenhum valor nas suas compras. Então deixa o link do BP salvo sempre que você for fazer qualquer tipo de compra na Amazon, de um ou mais produtos, utilize o nosso link, que é muito legal pra gente. E também criamos uma página lá na Amazon de influencer, então tem alguns produtos lá relacionados ao automobilismo e também vou tentar dar uma atualização lá nessa página para Black Friday com alguns produtos interessantes. Bom, Débora, desde o GP dos Estados Unidos que a gente tá comentando isso, de como tava chato, mas chato. A Fórmula 1 tá no próprio GP dos Estados Unidos promovendo o GP de Las Vegas, aí foi pro México promovendo o GP de Las Vegas. No GP do Brasil, nem tinha acabado o GP do Brasil, já tinha, né, um letreiro ali, um luminoso em cima da entrada dos boxes falando da próximo GP ser em Las Vegas, e num posicionamento em que quando tivesse tido pole, quem ganhasse a sprint, ganhar essa corrida, os takes de imagem e utilizar de fundo esse, né, Nash Race Las Vegas. Então ficou chato, né? Eles forçaram demais esse GP antes de sua realização. Eu acho que, assim, nessas últimas semanas eles publicaram muita coisa sobre Las Vegas, mas desde o momento que anunciaram a corrida lá em 2022, quando começaram a falar que ia ser um grande espetáculo, que ia ser uma corrida noturna, que eles já estavam em negociação com artistas, com pessoas que iam fazer shows, e ia tudo aquilo, né, aquele camuvucada de coisa, eu acho que eles já foram, meio que saturando a galera dessa prova. Mas é uma coisa que, assim, a Liberty estava tentando fazer o máximo que essa corrida descesse goela abaixo de todo mundo, porque eles eram os promotores do evento, né? Vou até comentar uma coisa interessante, porque assim, a Fórmula 1 ela sempre tratou com outros promotores para poder ter a realização da corrida, né? Então eles escolhem o local e aí tem uma pessoa, uma empresa ali que vai intermediar as coisas, né? Para poder ter a realização daquela prova. E para Las Vegas não, a Fórmula 1 estava atuando como a promotora do evento. Então ela que tinha que resolver todas as burocracias para que a prova acontecesse. E é interessante porque ali no caso da Fórmula E, né, que é uma outra categoria, uma categoria em menor porte, eles que são os promotores dos eventos, né? Então eles têm uma tratativa já direta com a prefeitura, a organização, assim, no sentido de, tipo, eles fazem os contratos das coisas, né? Então a Fórmula 1 passou por um lado que ela não vivia, né? Ela tava realmente, tipo assim, mais cercada de uma estrutura melhor. E agora, tendo que liderar o evento como um todo e planejar as coisas, eles queriam que tudo desse certo. Até, né, teve aquela coisa da Fórmula 1, reforçar muito que o GP de Las Vegas tinha que ser uma corrida exemplar para que os outros GPs seguissem a excelência que ia ser o GP de Las Vegas. É uma excelência que a gente já viu a partir de sexta-feira, mas a gente já vai entrar pra falar sobre isso. Mas foi realmente chato. Eu achei chato porque, assim, cara, eu gostava do formato que era antigamente, do tipo assim, acabou a corrida, você ficava numa expectativa para a próxima corrida. Você não tinha tanto forçação de barra, sabe? Você não tinha
toda hora uma pintura nova, essas coisas, tudo que aconteceu em Las Vegas. Então era gostoso você viver a expectativa, você ler sobre o traçado, ler sobre as questões que estavam acontecendo ali, mas por livre e espontânea vontade, não você abrir as redes sociais e ser bombardeado toda hora com uma imagem diferente, com uma coisa diferente que a categoria queria forçar. Então eu acho que assim, pro fã que quer realmente ver corrida, isso é um pouco chato. E aí entra até na pergunta do Rodrigo Cota, né? Até um abraço pro Rodrigo aí, tá sempre participando aqui do BBcast, das nossas lives, em que ele pergunta, né, até onde o entretenimento é válido na Fórmula 1. Rodrigo, foi uma coisa que eu até falei lá no Twitter. Eu acho que nos últimos anos a Fórmula 1 ela tem prezado mais pelo entretenimento do que pelo esporte em si. Porque a gente tem tantos conflitos com coisas que, tipo assim, esportivas, que eles poderiam ter evitado, e foi muito pra você, tipo, ter um campeonato disputado até o final, ou ter uma rixa entre pilotos até o final. Tipo, eles foram alimentando essas coisas, mas porque dá um buzz em rede social, né? E eu acho que o GP de Las Vegas foi o clássico. Tipo, foi até uma reclamação de vários pilotos, e até mesmo do campeão da temporada, que é o Verstappen, né? Dele falando, cara, o GP de Las Vegas é simplesmente uma corrida que só tá tendo entretenimento. E até os pilotos, né, o Hamilton falaram que tava sendo um verdadeiro circo o GP de Las Vegas, que tipo, eles estavam muito incomodados com isso. Depois que teve a corrida, acho que a mesma percepção que eles tiveram foi a que o público teve, que a corrida foi muito legal, mas em relação a entretenimento tá sendo demais. E as provas nos Estados Unidos, tipo Miami, o GP de Austin e Las Vegas, eles focaram muito na questão do entretenimento antes da corrida, né? Do quanto que você poderia deixar o público envolvido com o que estava acontecendo. E acho que é uma característica também dos eventos que tem nos Estados Unidos, porque na Índia é meio assim, né? Também tem essa coisa de, nós temos que fazer uma coisa muito legal antes da prova. Só que não sei se o resto do mundo tá muito afim disso, porque acho que geralmente você quer ligar a TV e assistir a prova. Para alguns fãs vai ser tipo buscar um pouco do que tá acontecendo no fim de semana, do que ocorreu com o piloto que você gosta, alguma coisa assim. Mas eu acho que a Fórmula 1 tá tentando vender um pré-corrida e um pós-corrida muito mais do que a própria prova. A questão do entretenimento, ele sempre foi válido na Fórmula 1. Na verdade, o entretenimento da Fórmula 1 sempre foi a corrida em si. Sempre foi o destaque, as grandes estrelas que são os pilotos, onde você colocava eles num pedestal e tipo, olha, pra você chegar perto dele, você tem que ser um popstar, você tem que ser um multimilionário. Então era muito mais isso. O entretenimento estava na corrida em si. Você pega os anos 70, 80 e 90, quando teve o boom da Fórmula 1, vamos pôr mais 70 e 80, cara, os pilotos eram tratados como popstar, como vocalistas de bandas de rock. Então, assim, era um formato de entretenimento muito diferente que até o Bernie Eccleston soube explorar. E o que o Eccleston trouxe para a Fórmula 1, que eu acho que a Liberty Media está distorcendo um pouco. O Eccleston, ele trabalhava muito com a sexta e sábado e domingo como dias separados, onde cada dia tinha a presença de um tipo de pessoa. Sexta e sábado eram grandes empresários, grandes investidores, onde que o Bernie Eccleston atraíam para a Fórmula 1 para eles estarem próximos da Ferrari, vamos pôr assim, por ser a equipe que constrói os carros mais fabulosos do mundo, né? E próximo daqueles pilotos que eram os popstar, que eram os roqueiros, que, cara, você pega ali nos anos 80, Senna, Prost, Lauda, essa galera que tava ali presente, pô, os caras queriam, os multimilionários queriam estar perto. Mas, ao mesmo tempo, o Bernie Eccleston se valia disso para poder fazer negócios, para poder gerar lucro, gerar dinheiro. Já no domingo, como ele sabia que ia ter o foco da galera assistindo a TV, era o momento de estar realmente os cantores, artistas, celebridades. Na época a gente não chamava de influencers, né? Eram os formadores de opinião que estavam ali presentes. E essas pessoas iam aparecer na TV, então as pessoas estão falando, nossa, olha, eu quero um dia estar ali junto com essa pessoa. Então tirava o interesse dessa pessoa que estava em casa, de quando tivesse a corrida no seu país, comprar um ingresso que ele pudesse estar ali no paddock. A Liberty Media, vendo isso, ela tá realmente distorcendo, fazendo assim, não, eu tenho que atrair essas pessoas e ao mesmo tempo eu tenho que fazer um entretenimento para essas pessoas.
E no momento que eu estiver fazendo entretenimento para essas pessoas não ficarem só para assistir a corrida, eu vou gerar isso de engajamento nas redes sociais, em tudo, pra galera que tá em casa. Mas, quem tá em casa, tá fazendo outras coisas, tá curtindo, tá trabalhando, tá estudando. Ela quer sentar e assistir a corrida, ponto. É isso. Ela não quer ver Max Verstappen, Leclerc, o pódio praticamente, o Pérez, entrar no Rolls Royce, ir na frente do Belage, fazer uma entrevista com o David Coulter, Belage ligar a fonte, voltarem no Uber Black pro pódio. Cara, aquilo foi muito maçante. O que era mais gostoso desse ano, que era a salinha do podcast do Verstappen, os caras tiraram. Esse entretenimento foi cagado. Porque foi um entretenimento para quem tava ali. Porque eles queriam ganhar tempo para poder montar, né, aqueles containers para ser o pódio, que foi ridículo. E é nem tanto que o pódio tradicional tá sendo tão ovacionado, tão querido, que Abu Dhabi vai fazer o pódio, construir o pódio igual é o de Monza. Nossa. E eu vou ser sincero, eu queria que Interlagos fizesse isso. Porque o pódio de Interlagos é meio cagado o posicionamento dele, eu acho muito ridículo. Depois que foi reformado o prédio, né, ele fica muito escondido. Fica escondido, então, se constrói um pódio daquele no Brasil, então eu acho que assim, o entretenimento ele tá sendo corrompido, está sendo desvirtuado na Fórmula 1 pela Liberty. Ela não está sabendo utilizar do entretenimento para realmente entreter a galera. Eles não, sabe? Eles estão saturando a galera ao invés de você, né? Tipo, ter vontade de querer acompanhar. O que era gostoso antigamente, que é uma coisa que até a gente conversa às vezes com o Gabriel Lima, que, cara, coisa que era mais tesão quando tinha só 16 provas. Você tinha um espaço entre as corridas, você ficava afoito, você ficava... E aí que era legal, porque assim, já tinha a internet na época, principalmente ali dos anos 2000 pra cá, pra quem tinha acesso à internet, eu gostava muito de comprar a revista Racing, aí tinha Grand Prix, tinha algumas outras revistas que você comprava, até o do domingo, quando você comprava o jornal de domingo, sempre ali na parte de esporte tinha uma página dedicada só ao automobilismo. Cara, era gostoso você pegar, você ler essas matérias, você saber o que estava acontecendo, e você ainda ter 2, 3 semanas para conversar com seus amigos sobre o que aconteceu, sobre as notícias, que nem eu gostava muito de conversar com meu pai sobre isso. Então, cara, esse intervalo entre corridas era mais gostoso do que tem hoje. E diga-se de passagem, até para podcast, produtor de conteúdo, tá ruim com esse negócio, porque esse podcast, por exemplo, na hora que vocês ouvirem, ele vai ser já morto pelo GP de Abu Dhabi. Então, assim, pra gente também é ruim. Então esse entretenimento forçado que a Fórmula 1 quer não tá sendo tão bom, e espero que eles se toquem disso. Agora fazendo um comentário com o que aconteceu no final de semana, né? Porque é interessante deixar marcado. O GP em si não começou a partir da... Tipo assim, no Brasil começou a partir da sexta-feira, né? Mas desde a quarta-feira já tava tendo coisa. Então teve aquele evento na Netflix que eles botaram os pilotos pra poder jogar golfe. Rendeu algumas imagens engraçadas, o Carlos quebrando o troféu, né? Dando uma de lando igual o amigo dele. Foi engraçado, mas não sei se teve aquele buzz que o pessoal queria. Porra, é que golfe, cara... Eu acho... Se transmitissem aquele jogo de futebol que tem dos pilotos, ia ser mais legal. Eu acho, aqui vai ficar um pedido pro pessoal da Band. No GP do Brasil, façam um campeonato de sinuca. Leva os caras no botecão, sabe? Com o ovo cor-de-rosa, sabe? Glacial, pinga-pitu. Faz um campeonato de sinuca. Cara, seria o melhor entretenimento de todos, cara. Seria sensacional. Você coloca aqueles cara mesmo que, sabe, cachaçado mesmo pra ficar dividindo a mesa com eles. Porra, mano, seria sensacional, velho. A outra coisa que eu acho que, assim, foi aquela parte deles apresentarem os pilotos igual os tributos, né, dos Jogos Vorazes. Ai, aquilo foi demais, gente. Aquilo foi too much, tipo, botar os pilotos ali. Cara, se em 30 corridas que eles estão fazendo no ano, né, praticamente, ninguém sabe ainda o nome dos pilotos, tem uma coisa muito errada. Mas fizeram aquele negócio ali pra poder apresentar os pilotos de cada equipe, com aquele negócio de subir o piloto, bem um negócio de Jogos Vorazes. Eu não curti muito, achei... E a outra coisa que eu acho que assim foi demais também é
chegou em Las Vegas, parecia que tinha aquela coisa de tipo, ai, nossa, a gente precisa promover isso aqui muito, né? Tem que ajudar a Fórmula 1 a promover isso aqui. E aí, 7 de 10 equipes foram com pintura especial. A pintura da Ferrari ficou bem legal. A da Red Bull foi aquela que eles já estavam desde o começo do ano, né? Quando anunciou as 3 provas nos Estados Unidos. Eles já tinham prometido que iam usar nessas 3 corridas pinturas especiais. Então foi promovido por fãs da equipe, designers que tinham criado e botaram para votação ali. A Red Bull seguiu isso até Las Vegas. E as outras equipes acompanharam o negócio de trazer uma pintura especial. Mas uma coisa que eu chamei a atenção, né? E aí o pessoal falou, mas essa equipe não tem dinheiro. Cara, a Haas, que é uma equipe americana, ela poderia ter feito alguma coisa. Todo mundo arrumou uma desculpa pra poder, tipo, vir com uma pintura especial. A Williams, porque é gerenciada pela Dory, então... Ai... É que, se parar pra pensar, cara, a Haas... O pessoal, quando vê a Haas, já conhece a Haas. Sim, principalmente Las Vegas, que tem, né, o circuito deles lá que é tradicional, que tem a etapa da Indy, tem a etapa da NASCAR, onde a Haas tá. Então ela não precisa. Não precisa, mas é tipo assim, a equipe norte-americana cagou o negócio. Eu acho que ela não é que ela cagou. Eu acho que ela, assim, tipo, cara, que retorno que a gente vai ter disso? Nenhum. Não ia ter retorno nenhum, mas você já tá obrigando todo mundo a participar do negócio? Eu gostei mais da postura da Haas e da Mercedes. Sensacional. Vocês não querendo queimar o carro, não ia gastar dinheiro. Não, pra que a gente vai gastar? Pra que vocês estão fazendo? Eles mesmos estão promovendo a gente. Pra que a gente vai fazer gastar com pintura? Sabe? Mas eu achei que deveria ter tido uma conversa com a Haas, assim, tipo, tivesse botado o... Desculpa, depois... colete sabe, até eu entendo pelo seguinte, a Haas já devia estar puta da vida pelo fato do protesto dela ter sido negado ali dos GP dos Estados Unidos. Ela falou, já que vocês negaram o meu protesto, eu não vou participar dessa festa, não. Sabe tipo a música do Cazuza? Não me convidaram pra essa festa pobre? Então, não me convidaram pra essa festa pobre, não vou participar também, aí vamos bater. Não, mas só o que eu quero dizer é que eu achei muito engraçado que todas as equipes arrumaram uma desculpa pra poder vir com a pintura especial. A Ferrari porque tinha uma parceria com a Puma, porque queria... trazer de novo os anos 70, aí não sei o que, a Alfa Romeo, não, a Alfa Romeo também, né, a Sauber na verdade, a Sauber viu que o puxadinho dela foi por água abaixo, né, chutaram a Alfa Romeo por causa daquele negócio lá com a Audi, que a gente nem sabe mais se vai, dar certo, de fato pra frente, aí falaram, agora a gente vai homenagear a Alfa Romeo, a parceria que a gente tem com ela. Aí botaram a pintura especial lá. Tudo bem, anda com o negócio da Alfa Romeo o ano inteiro, né? Mas, vamos... É que eu achei... Vamos puxar o saco aqui da Alfa Romeo. Eu achei a homenagem cagada, que se era pra homenagear, fazer uma pintura clássica da Alfa Romeo, né? Dos anos 70 ali, dos anos 50, acho que seria. A pintura de Monza aí do GP da Emília-Romagna foram muito bem. Então, algo mais digno, né? Enfim, a Haas cagou, falou, não, chega. Por mim deu. É que eu acho assim, McLaren... Ela já tá fuleira mesmo do Zac Brown querer arrancar grana de todo mundo. E é o patrocinador dela principal, que é a Google, né? Até colocando lá no Globo lá, pintura do Chrome, eles estavam fazendo. Então tudo bem. Mas cara... Não, o negócio da Jack Daniels é só porque é mais uma firula, né? Então, sei lá. Mas isso é o entretenimento estadunidense, gente. É opressão, bater em latino e mas seguir adiante. Antes da gente seguir pro outro assunto, eu acho que sim, a pista não é tão tenebrosa quanto parecia nos desenhos. Fala pro Sainz, não é tenebrosa. Mas eu acho que assim, foi menos pior do que eu achava que a pista ia ser. Eu tava achando que ia ser tipo um Jeddah. Ia estar, não sei se eu vou gostar. Mas você matou a pau do que seria na hora que você comentou, que falou... Vai ser algo igual a Azerbaijão. A primeira corrida vai ser um caos, mas aí as próximas, onde as equipes já vão saber como trabalhar, já vão ter dados, informações para poder fazer. Eu acho que 2024 corre um sério risco de virar um trenzinho, mas vamos entrar aqui no que interessa, que é por hora, né, na verdade, que é os problemas que a gente teve na pista no TL1, né? O TL1 foi a coisa mais ridícula, bizonha que eu já vi na minha vida. Esse podcast agora já durou mais do que o TL1. Não, é verdade. Durou 10 minutos o TL1. E foi uma coisa ridícula, assim. Ridícula num nível que eu fiquei... Gente, que erro. Porque... Nossa, esse podcast parece que a gente tá malhando Las Vegas. Mas calma, vai melhorar, galera.
quando começou o primeiro treino livre, foi, ok, né, vamos assistir aqui, ver o que tá acontecendo. A pista, nesse primeiro... Porque assim, a imagem que o safety car fez dando a volta no circuito eu não achei tão legal. Mas mostrava um pouco da pista. Com os carros da Fórmula 1 ali e com as câmeras on-board, ficou um pouco mais interessante a pista. Eu achei que ela era meio, tipo, Singapura, que tinha espaço no circuito, tinha ali uns momentos de dificuldade nas curvas. As retas não ficou tão esquisito quando a gente achava que ia ser, porque elas eram muito longas, mas vendo o carro, eu achei muito legal, tinha muita velocidade, mas foi o que o Rubens falou, o primeiro treino livre durou 10 minutos, né? E aí eu tava assistindo aqui em casa, a gente tava sem internet, tu tava assistindo pelo 4G, e aí a hora que deu a bandeira vermelha, que passou uns segundos, eles falaram, não vai voltar mais a sessão, aí eu comecei a gritar, isso 3 horas da manhã. Eu falei, porra, eu sabia que essa merda ia dar errado, isso que, nossa, eu fiquei revoltadíssima, porque, cara, eles investiram muito dinheiro na parte do que a gente falou do entretenimento, mas na parte de segurança, que todos os outros autódromos são extremamente cobrados, eles esqueceram de fazer o básico, que foi realmente olhar os bueiros da pista. Tipo, tinha a política lá da cidade de não mexer em certas coisas, mas, cara, você tá botando um carro que tem efeito solo, que tudo que tá embaixo dele ele vai sugar por causa do efeito solo, 3 retas, e aí você esquece de, tipo, bater o pé no negócio do bueiro. Porra, cara, que amadorismo. Não, e assim, a categoria já teve problemas com bueiros, até aquela fala do Wolff, se você dividir por partes e analisar por partes, tem momento que tá certo e tem momento que tá errado. No momento que tá certo, já tiveram problemas com bueiros, então assim, dessa fala você tira, realmente já teve problemas com bueiros, então foi um erro da Fórmula 1 não ter feito a vistoria de forma correta. Porque no Azerbaijão teve esse problema com o carro também. Singapura já teve. Malásia teve com Grosjean e quem pagou foi o autódromo. Quando entrou Singapura no calendário, né, tinha uns problemas que os carros desligavam e ninguém entendia o motivo dos carros pararem e dar problema em Singapura. E tinha aquela coisa de achar que é por conta do calor e tudo. Mas depois foi feito um estudo que era por conta do metrô que tava embaixo, que passa embaixo da pista, né? E aí tinha o problema dos rádios, da frequência do metrô que acabava interferindo nos carros de Fórmula 1. Também foi algo que eles precisaram resolver. E até na corrida de Singapura desse ano, né? Como eles estavam se preparando para Las Vegas, teve um momento que o safety car entrou na pista quando ia virar meia-noite, né? E eles botaram o safety car pra ficar dando volta, ele e o medical car. E eles estavam usando o sistema ali de cronometragem da Fórmula 1. E eles fizeram isso porque eles estavam com medo de quando virasse a meia-noite, zerasse toda a cronometragem e começasse tudo de novo. E não podia isso acontecer, não podia ter o bug do milênio ali com os carros. Então eles usaram Singapura pra poder testar, pra poder se preparar pra Las Vegas, pra não dar nenhum problema com os equipamentos também. Mas o básico não olhar. Né, exatamente. Bom, mas o lance do bueiro foi, né, todo mundo viu, destruiu o carro do Sainz, até depois o Max Verstappen falou, né, pra imprensa que o Sainz, em determinado momento ali depois do acidente, não sentia as pernas por causa do choque, né, do baque que ele teve na coluna. Gravíssimo. E, cara, assim, eu acho que por ser uma pista nova de rua, até é tolerável alguns tipos de falhas, sabe? Que nem o lance do asfalto, eles não conseguiram fazer a maturação correta do asfalto como seria numa pista tradicional, um circuito tradicional. Mas até aí você entende, porque tem trânsito, tem N fatores que impedem você de ficar com maquinário que faz esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que foi também errado nisso, porque... agora, depois que teve aquele negócio lá na Turquia, que os carros não estavam conseguindo andar, porque estavam soltando óleo a pista, e aí eles tiveram que fazer todo um trabalho ali, e depois a gente teve várias pistas que passaram por processo de ter o reasfaltamento. Na circuito de rua, eles precisam fazer isso para poder tirar um pouco do circuito que é o normal, para você ter um asfalto que seja melhor para as equipes. Eu achei muito burrice também, tipo, não ter previsto que o negócio ia soltar o óleo e que, tipo, eu acho que assim, nesse sentido, eles foram muito burro
porque eles sabiam que ia ser uma corrida com baixa temperatura, que já ia ter muita dificuldade de gerenciar os pneus, porque eles estavam correndo em novembro lá e tava mais frio. E aí não fazer o mínimo que era limpar a pista. Não, sim. Mas é o que eu falei, isso ainda você consegue compreender porque tem os fatores da cidade ser movimentada. Estamos falando de Las Vegas, um dos principais pontos turísticos do mundo. Volume de pessoas, de turistas, movimentação é grande. E é uma cidade que realmente não para, é uma cidade que à noite ali o pessoal está saindo de cassino, indo para hotel, indo para festa, para balada. Então é uma cidade que realmente à noite tem esse transtorno. Eles tiveram que construir passarelas para carros, tipo, até o Rodrigo França compartilhou isso nos stories dele, o jornalista brasileiro que estava presente lá, que em outros países, traçado de ruas fazem passarela para os moradores poderem transitar. Las Vegas fizeram passarela para carro poder cruzar a pista sem que tivesse que sofrer com o trânsito. Então, você via que realmente ali tinha um bom trabalho sendo realizado, mas que, cara, eles iam errar, não tem como. Normalmente eles falham em alguma coisa ou outra. A gente já teve até isso no Brasil, que a gente tem a pista de Interlagos, é uma que tem uma das melhores drenagens do mundo. A drenagem aqui de Interlagos, ela é perfeita, ela é referência para muitos países, mas já chegou em determinadas etapas que a drenagem foi calculada errada, foi feita errada. E tipo assim, a Fórmula 1 viu, a categoria, todo mundo viu e falou, não, pro próximo ano a gente corrige. E foi corrigido e hoje a drenagem do Autódromo de Interlagos é uma das melhores que tem. Tem chuvas que realmente extrapolam, sim, mas daí é uma coisa que é natural. Mas que nem Las Vegas... tá se revoltando com a gente, então... Quê? A natureza tá se revoltando com a gente. Não tem isso também. Eu acho que assim, tinha algumas coisas que... eu acho que eles foram demais no que não precisava e no básico que você já tem uma relação de erros, tipo, que tem como... que era previsível. Eles não acertaram. No fim das contas, a gente não teve o primeiro treino livre, ficou toda aquela tensão de se ia ter o segundo treino livre, porque eles precisaram ir lá e realmente fechar todos os bueiros, para que nenhuma outra tampa se soltasse. Pelo que eu lembro que a Mariana Becker tinha falado... Eles soldaram e colaram, né? Eles soldaram e colaram. Deixaram um BO lá pro pessoal de Nevada se resolver nos próximos dias, mas tamparam os negócios lá. Até a Mariana falou que parecia que na área em que o circuito estavam, tinham 120 bueiros. Mas eles fecharam mesmo cerca de 30, que eram os que poderia dar um BO maior se soltasse a tampa. Então eles foram lá, soldaram o negócio, colocaram aquela espuma expansiva, né? Cimento de colagem rápida para poder fixar as tampas. E aí fizeram... Eu achei, assim, brilhante não achar que nada ia não ia dar errado, né? Ter um bueiro solto num carro que puxa tudo que tá embaixo. Mas enfim. Não, é um carro o carro de Fórmula 1 por si só, ele consegue fazer pressão aerodinâmica para poder correr de cabeça para baixo num túnel, né? Uhum. Então até hoje estão querendo fazer isso. Então, pô, se ele consegue gerar resistência no ar para ficar de ponta cabeça, imagina o que ele não puxa do solo. A gente tem até uma pergunta da Esther, né? Se a gente achou justa a punição que teve com o Carlos Sainz, porque quando começou o segundo treino livre, já tinha a noção que o Carlos ia ser punido, ia perder 10 posições no grid por conta da bateria. Que a Ferrari resolveu não usar outra bateria, não usar, tipo assim, uma bateria que o Carlos já tinha usado ao longo do ano e instalar uma nova. E o resto do carro eles deram um jeito ali de, tipo, fazer as substituições, mas sem ocasionar uma punição maior para ele que ele tivesse, tipo, que largar do final do grid. E aí até a Esther perguntou, né, se a gente concorda com a perda das 10 posições no grid por causa do bueiro e como que vai ficar as questões dos custos pro reparo do carro do Carlos Sainz. Então, Esther, eu não acho que foi justa a punição. Porque é o que a gente tava falando, né? Tipo, eles erraram numa coisa que era meio que básica. Tipo, você já tinha uma ideia de que um circuito de rua você precisa verificar os bueiros e eles precisavam brigar com a cidade. Tipo, cara, não tem como a gente fazer uma corrida aqui com vocês e não olhar os bueiros e não fazer o que a gente precisa pra corrida acontecer. Não é o que a cidade quer. Agora que vocês cederam a vez, né? A gente deveria fazer... Tipo assim, erraram tanto no sentido de cortar a árvore, de fazer umas arquibancadas num lugar nada a ver e o bueiro não brigaram. Então eu não achei justa a punição pra ele. Nem um pouco. Eu assim, a questão de se era justo ou não,
assim, era justo? Era. Porque realmente houve a troca, ele ia ter um benefício de poder participar do GP com a bateria nova, comparado com os outros pilotos. Isso gera um benefício pro carro? Gera, porque a bateria nova tem uma recarga mais rápida, consegue armazenar a energia mais rápida, tem N fatores que favoreceriam ele. Foi correto, assim, moralmente correto? Não. Por tudo isso que a Débora falou e mais. Quem errou não foi ele, né? Não foi a Ferrari. Não foi uma escolha deles, né? Aposto que se você chegasse pra Ferrari e falasse: vocês querem ter a oportunidade de trocar as peças, a gente vai punir? Não, eles não vão fazer isso. Então, assim, eu acho que realmente não foi moralmente correto, vou por dessa forma. É justo, é o que tá no regulamento, sabe? Mas aí é o que o pessoal, eu vi muita gente, principalmente os mercedistas, né, falando: pô, agora o regulamento tem que ser seguido de forma correta, né? Em Abu Dhabi cabe interpretação, né? Mas aqui agora não cabe interpretação. Temos que seguir restritamente o que tá na regra. Então, eu acho que assim... Não, e outra coisa que não seguiram na regra, né? A execução do TL2. Porque a gente teve o TL2, foram 90 minutos de sessão, depois que eles conseguiram voltar, né? A estrutura ali pra fazer a prova. Mas tinha que ter respeitado aquele tempo pro TL3. E já não podia mais. Por causa das implicações da cidade. Então, tipo, uma parte a gente vai seguir o regulamento, em outra, foda-se. Vocês vão continuar aqui acordado, fazer o evento, vão voltar mais cedo amanhã, vão fazer tudo do jeito que a gente quer. Aqui não importa seguir o regulamento. No negócio do carro do Carlos, tinha que seguir. Por isso que eu falo, não foi moralmente correto, porque tem hora que você tem que se quebrar, né? Tem aquela fala, acho que é do... Agora esqueci. Ai, que teve muita fala também, gente. E aí ela pergunta, né, da questão dos reparos do carro do Carlos Sainz. Então, a Ferrari falou que está discutindo em off para poder ver como é que vai ser esse negócio do reparo do carro. Porque, assim, tudo bem que no teto orçamentário você tem que prever alguns acidentes. Mas um acidente como foi o do Carlos Sainz não é culpa dele e não é culpa da equipe que o bueiro se soltou no carro deles. E teve todo esse dano gerado. E agora, assim, até eles falam, aconteceu na última corrida, na penúltima corrida do ano. Então também não compensa mais a gente gastar muito dinheiro pra poder reparar esse carro, sendo que só vai ter Abu Dhabi. Se isso tivesse acontecido no meio da temporada, a Ferrari tava um pouco mais ferrada. Eles não têm tanta peça de reposição assim, porque já é o final da temporada. E eles também não vão fazer um monocoque novo, um chassi novo, só pro Carlos correr uma etapa, porque é uma das peças mais caras que um carro de Fórmula 1 tem, e pro ano que vem vai ser uma outra peça. Então a Ferrari tá tentando cobrar esse valor que eles gastaram com o carro do Carlos durante o fim de semana, dentro do que eles conseguiram resolver ali, e aí a gente vai ver se vai ter alguma coisa, mas eles estão tentando passar a responsabilidade pra pista. Não, eu acho... a Liberty. Eu vou ser sincero, se fosse tanto a Liberty como a própria Fórmula 1, porque a gente pode separar os dois em determinados momentos, e até a organização, porque existe uma empresa, existe toda uma estrutura criada, uma pessoa jurídica, vamos pôr dessa forma, criada pela Fórmula 1 para gerenciar, eu aceitaria, porque o mercado norte-americano é o maior mercado de compradores de Ferrari. E esse pessoal que é o mercado da Ferrari, eles consomem muita coisa da equipe, da escuderia Ferrari. Então, se caso eles começarem a realmente bater do prejuízo que eles tiveram, da dor de cabeça que eles tiveram, gera um mal-estar com esses fãs, Então, assim, eu acho que a Ferrari, ela pode... E o Visser tá fazendo da forma correta. Você vê que ele ficou bravo naquela hora, mas depois ele seguiu quieto, calmo, sabe, diplomático com a categoria. Ele foi diplomático no final de semana inteiro, porque eu acho que eu te coringar. De coringar em Las Vegas tá meio perigoso. Não, um pouco perigoso. Mas do TL2, outro vexame que a gente teve foi a retirada dos fãs, né? Mas assim, eu vou ser sincero, cara. Porra, mano. Não, assim, o pessoal não deveria estar ali mais a partir daquele horário, porque eles precisavam evacuar, porque o circuito ia ser aberto para que os moradores entrassem e pudessem... Tipo, eu fico imaginando os moradores com sacolinha com pão e presunto e queijo esperando pra... Quando que eu indo pra quê? Então eles tentaram tirar as pessoas pra gente não ter o resto. Só que aí, teve a parte, tipo, as pessoas ficaram ali até esperar que o treino livre 2 começasse. E teve eles ficaram ali, gastaram, né? Ou você fica ali esperando, você gasta com comida, com bebida, com não sei o quê.
Tipo assim, a Fórmula 1 teve um lucro nesse sentido de ter gente ali consumindo, mas depois enxotou as pessoas. Aí veio aquele... Era a Taylor Swift, né, que tava administrando a Fórmula 1 nesse momento. Pois é. E aí depois eles veem aquele negócio de a gente vai dar um voucher aqui de $200 pra vocês usarem na nossa lojinha. $200 você não compra nada. Ai, cara, eu fiquei revoltada com aquilo. Eu fiquei revoltadíssima com aquilo. Ai, não, a gente vai dar $200 pra vocês usarem na nossa lojinha, que tipo, o dinheiro vai voltar pra Fórmula 1. A gente tá dando pra vocês uma coisa que vai voltar pra gente. Não é tipo uma compensação, não é uma facilidade pra você comprar o ingresso do próximo ano. Ou seja, a Fórmula 1 criou seu próprio esquema de pirâmide, né? Deveria mudar. Fórmula 1 Herbalife ano que vem. Exatamente. Ai, Olha, se der ideia, Herbalife entra pra patrocinar. eu achei ridículo. Outra coisa que eu achei Não, o que eu achei ridículo foi o seguinte, cara, nos Estados Unidos não existe hora extra, não existe jornada, pessoal que pode fazer turno de revezamento. Ah, chegou esse horário, o funcionário vai embora. Ah, sabe, foda-se, não tem pessoas que você pode chamar. Isso que eu acho incrível, quando o Brasil tem evento, isso eu falo porque eu conheço de perto, questão dos vigilantes, vamos supor, vai ter um evento que eles vão precisar estender a hora. Eles chegam pros vigilantes e falam assim, olha, a gente vai pagar uma hora extra, vocês querem? Queremos. Ah, beleza, não podem fazer hora extra, beleza. Os caras já têm um telefone de uns 300 vigilantes que eles ligam e falam assim, ó, vem correndo pra cá e que a gente vai precisar de vocês e a gente vai pagar a diária. Pô, em 5 minutos tem um monte de vigilante ali pra fazer esse serviço de staff, sabe? Se eles não vão reclamar, lógico, tá tendo hoje uma discussão muito feia sobre isso, porque as empresas estão fazendo os famosos pacotões que tá sendo bem ruim, aí vem o lado ruim, negativo, mas quando é bem feito, dá certo. Você pega a Bienal do Livro. A Bienal do Livro foi uma que realmente eles tiveram que chamar tipo caminhões, ônibus de vigilantes, porque o volume de pessoas estava muito grande. Eles precisavam de demanda de funcionários. Então, assim, nesse ponto o Brasil tem uma legislação trabalhista muito mais flexível que auxilia trabalhadores e auxilia as empresas para grandes eventos. Mas achei meio paia. Tipo, você deixa todo mundo até o começo do TL2 e manda todo mundo embora. Eu ficaria revoltadíssima. Imagina a organização mandando pras barraquinhas, ó, não coloca muito espetinho pra assar, porque a gente vai chutar o pessoal, mas não fala pra eles. Nossa. Eu fico imaginando a cara da pessoa que ficou ali até... porque a pessoa viu os carros na sexta-feira, 10 minutos. E aí mandou embora. No segundo treino ali, você não vai estar aqui, você não vai ver o carro que você pagou pra ver. Não, e pra poder levar em consideração... Teve gente que comprou ingresso só pra sexta-feira. E os ingressos eram os ingressos mais caros da temporada. Ah, não, Fórmula 1 botou todo mundo com cara então, de palhaço. Aqui já tem uma ação coletiva, né? 35 mil fãs entraram com a ação coletiva contra a Fórmula 1. Ou seja, a Fórmula 1 não tinha nem... Cara, o Max Verstappen recebeu o troféu e a Liberty recebeu a notificação da ação coletiva. Eu acho sensacional, cara, nesse ponto. Não, e nos Estados Unidos o negócio de direito do consumidor é muito... É muito pesado. Muito pesado, né? Se vira aí, Fórmula 1. Não queria fazer 3 corridas nos Estados Unidos? Pois é, vai tomar agora suco do caos. Você sabe quem também vai entrar com a ação de direito do consumidor, né? Quem? A Google, porque a McLaren ficou no Q1. Também deveria. Porra, mano, a McLaren ficando no Q1 foi, sabe? Já tava no sábado. Porque assim, os depósitos de otimismo para que o Max Verstappen tivesse um duelo na pista estavam sendo feitos depósitos no Lando Norris, na McLaren. Aí chegou no Q1, sabe? Né? Fadada pra quê? Né? Ai, foi... Acho que tá todo mundo, né? McLaren reagiu. McLaren, que delícia de temporada. Não, tá mandando muito bem. Que equipe maravilhosa. Chegou... No Brasil já não tava muito feliz, né? Pô, mas foi P2 no Brasil. Não, foi P2 no Brasil, mas também não foi... Não, foi bem. A gente esperava um pouco mais. Foi bem. Aí chegou agora em Las Vegas, tipo, McLaren vai andar muito bem. Não, e enganaram, né? A gente achou que ia muito bem. Aí veio a realidade. Não, e a realidade já vem chutando quando você fala, pô, a disputa ali pelo vice vai ser sensacional, né? O Hamilton, né, vai fazer de tudo. Aí Hamilton e Pérez ficam no Q2. Aí nisso você já vai vendo, vai ser outro final de semana com pole do Leclerc e vitória do Verstappen. Não, mas assim, a gente acabou de assistir o documentário da Brown, né? Não, é engraçado. E Las Vegas, eles brigam tanto. Tem especialista, tem câmeras que sabem quando você tá correndo com cartas marcadas.
Pô, a Fórmula 1 foi marcada de novo, velho, com Leclerc, Pole e Verstappen ganhando. E o pessoal não acha que isso daí é golpe. Pois é, né? Não é... Esquema de aposta. Tá muito fácil ganhar dinheiro esse ano com aposta nesses 30 mil sites que chegaram aí. Porque é fácil. Você aposta na pole do Leclerc e na vitória do Verstappen. É muito fácil. Mas... E corrida de recuperação do Pérez. Também. E a gente tava assistindo o documentário da Brown, né? Que chega no GP do Brasil lá, que o Button classifica mal, o Vettel classifica mal. E aí foi basicamente isso. Não, o Barrichello faz pole. O Barrichello faz pole, mas o Button não, né? O Button classifica mal, o Vettel mal. Aí fica aquele coisa tipo, vai dar ruim, não sei o que. E foi basicamente o que aconteceu com quem? Com o Pérez e com o Hamilton. Estavam lá os dois amarrados no Q2, pelo menos andando junto. Mas pro Hamilton, olha, Hamilton, assim, só falta mais uma corrida. Quando acabar, você pode chutar esse carro. Pode chutar. Em Abu Dhabi, você já pega um... Ele deveria correr já com um taco de beisebol dentro do carro. Não leva bandeira, não. Bota ele no lugar que você ia botar a bandeira, uma coisa machado. Assim. Um machado. Um negócio. Quando você descer do carro, você senta ele. O Hamilton torcendo pro bueiro destruir o carro. Cara, pra dar uma desculpa, né? Se tivesse sido o Sainz no lugar, se tivesse sido o Hamilton no lugar do Sainz, o Hamilton ia sair, nossa, obrigado, ele ia pegar o bueiro e levar pra casa pro Roscoe poder mastigar. Ia emoldurar, né? Ele tava torcendo. Não, a Mercedes nem ia cobrar dinheiro pra poder arrumar o carro. Agora que quebrou, ia levar naqueles ferro velho que achata o carro e vira um quadradinho. Eles deveriam fazer isso, né? Achatar o carro e virar um quadradinho. O Hamilton não ia correr, mas nem Abu Dhabi, ele ia foda-se. Pena que não foi correr. Exato. E a gente ainda teve o duelo das Ferraris pela pole, né? Cara, o duelo assim até que foi legal, porque assim, ficamos na apreensão de quando que o Verstappen ia fazer uma volta boa e não conseguiu, graças a Deus, porque de certa forma tivemos esse pouco de emoção. E era aquela coisa, né? O Sainz precisando fazer uma boa classificação, porque já ia ser penalizado com 10 voltas. 10 voltas não. Penalizado com 10 voltas seria... Cara, podia penalizar, né? Podia começar. Volta, né? Você volta pra pista, mas com uma volta atrás. Você tem que remar tudo. Essa é mais interessante. Mas é o ruim que se essa punição vem pro Verstappen, ele consegue ganhar. Mas ele tem que se virar. Porque você tem emoção. Ele tem que se virar. Não, mas foi legal o duelo da pole, assim... Mas eu achei muito engraçado o pessoal. Vai ser uma corridona no domingo. Que a gente vai ter o Charles e o Carlos. Galera, o Carlos foi penalizado. Não vai ter Carlos ali na primeira fila. Não vai ter. Carlos vai estar lá atrás, entendeu? E o Leclerc vai estender o tapete vermelho pro Verstappen passar. Porque é assim que funciona. Mas vale lembrar também agora da Williams, né? Que veio com pintura nova. E o Sargent, né, tem aquela brincadeira. Quando é na terra das milhas... Ele tenta. Ele entrega e, cara, foi bom. A única coisa é que a gente acreditava que ia ter, né, a declaração que o Sargent seria o renovado com a Williams em Las Vegas. E eu acho que o estagiário que ia levar o PowerPoint da apresentação do Sargent para renovação ficou lá no cassino. Mas o Albon e o Sargent fizeram um bom treino. Os treinos deles foram bons, a classificação foram boas. Não, eu acho que assim, nesse quesito foi muito bom, né? Agora, só falando da corrida da Williams, não foi o que a gente esperava, né, Rubens? Porque a Williams a gente falou, vai ter uma corridinha boa aqui, e o safety car acabou zoando a chance deles de conseguir algum ponto, né? Então eles classificaram muito bem, mas nenhum dos carros pontuou. É uma pena, né? Mas... já que a gente chegou no domingo, já tem pergunta da Ana, né? Fazendo aqui. Se considerando o final de semana como todo, podemos dizer que Las Vegas veio pra ficar? Contrato de 10 anos tá aí. Contrato de 10 anos tá aí, mas só que é o seguinte, né? Tem um fato que a Débora tava me contando na hora que a gente tava voltando no interior. Que veio pra ficar, mas eles têm que rever muita coisa, né? Como o paddock, que não comportaria mais uma equipe, né, Débora? Pois é, né? Essa é o quesito aí que eles estão discutindo, né? Porque foi construído, mas é um espaço pequeno, de certa forma, e mais aproveitado para poder ter ali as pessoas, o público, e pode ser que se a Andretti entrar, eles vão ter que repensar o GP de Las Vegas em questão de estrutura, porque não comportaria mais uma equipe. Vale lembrar que aquele prédio ali do paddock, ele é fixo, porque agora, no período que não tiver corrida, ele vai ser um local
que vai ter museu, vai ter apresentações, vai ter workshops, vai ter inúmeras coisas, vai ter coaches, não tô brincando. Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa em que você vai poder ter uma imersão na Fórmula 1, que a ideia é promover nos intervalos entre as corridas a Fórmula 1 para o público. Então assim, veio para ficar nesse quesito. Vale lembrar que até no documentário da Brown, eu vou dar um spoiler para vocês, mas quando você assiste o documentário, a temporada da Fórmula 1 de 2009 acaba no GP do Brasil. Abu Dhabi nem existe. Abu Dhabi tá totalmente esquecida na festa. E é muito legal, né, o trabalho que o Keanu fez de todas as corridas da temporada. Fez um trabalho muito melhor que a Netflix, que não consegue seguir o roteiro das corridas, mas Abu Dhabi não existe. Abu Dhabi não existe, fez corretamente. E assim, Keanu, pra nós também, que depois que passa o GP do Brasil, não existe. E em 2009, quando teve o GP de Abu Dhabi, que foi uma corrida até mesmo bem chata. Não, tirando o Vettel, que deu show, mas foi uma corrida bem chata. Se dizer que na época que não ia vingar. E tá aí até hoje, essa pedra no sapato. Então eu acho que, Aninha, eles vão cumprir o contrato até 2030, vão prorrogar. Eu acho que vai ter provavelmente vai ter mudança de traçado, porque eles conseguem ali modificar uma coisa ou outra. Mas, infelizmente, veio pra ficar. Até porque se tem obra na cidade, né, tem que fazer algumas desvios, essas coisas, então pode ser. Acho que circuito de rua é meio que assim, você tem ele ali, a primeira versão, a primeira corrida, mas o resto do ano é estudado se aquilo ali é plausível, né? E para poder construir o circuito de Las Vegas, eles analisaram pelo menos 30 layouts diferentes para poder determinar onde podia fazer cada ano um, né? Cada ano um. Mas acho que veio para ficar, Aninha. Assim, é o que eu acredito que vai acontecer. Vai ser um ano com uma corrida boa, outro ano com uma corrida nhé. Vai ser meio Baku, assim, que a gente tem uma expectativa para ter uma corrida boa, mas às vezes pode ser que não aconteça. Só que eu gostei do circuito, acho que vou pontuar isso de novo. É um circuito interessante, pode dar umas boas corridas. O fator da temperatura é bem legal e acho que vai ficar difícil deles manejarem Las Vegas para outra época do ano, justamente por causa do calor. Para não acontecer igual aconteceu no GP do Qatar, né? Então acho que ele vai ter que ficar aí em novembro mesmo, próximo do que vai ser o GP do Qatar. E aí, talvez pela questão da temperatura a gente tenha um fator surpresa. Só que aí eu também não sei o quanto que a Pirelli vai... Agora que a Pirelli estendeu o contrato com a Fórmula 1, né? O quanto que eles vão, talvez, obrigar que a Pirelli faça um pneu um pouco melhor. E talvez, digo mais, acho que talvez a Fórmula 1 vai ter que repensar a questão de realmente tirar as mantas térmicas. Ou eles vão bater o pé agora pra retirar e aí os pilotos se lascar na corrida... Ou eles vão ter que, realmente falar, então, galera, não tem como a gente tirar as mantas térmicas. A questão dos pneus frios até já entra na questão do acidente do Lando, né? Uhum. Que foi nitidamente causada por pneus frios. O pneu dele tava frio e passou num bump. A McLaren ela não bateu o martelo, mas ela acha que foi vários fatores que acabou ocasionando a batida do Lando. Exato, não. Então, assim, uma demonstração. E a reclamação, muitos pilotos reclamavam que não atingiam temperatura, né? Não estava atingindo temperatura. O Gasly, por exemplo, teve problema de granulação dos pneus, que não foi algo muito falado dos outros competidores, mas o Gasly teve problema, então isso até levou a modificar o stint dele, e por isso que ele perdeu tantas posições durante a corrida. Mas eu acho que essa questão do pneu vai ter que ser algo pensado para a prova. E eu também não sei, Rubens, se você tem a mesma opinião, mas eu acho que talvez eles vão precisar até mudar o horário dessa corrida. Mais cedo, né? Mais cedo, porque o treino livre acontecendo meia-noite lá, achei bizarríssimo optarem por isso. Acho que talvez, assim, eles vão ter que dar um braço a torcer no sentido de o quanto que será que foi rentável a gente ter uma corrida tão tarde aqui, que eles estão tentando pegar um público que tá assistindo televisão, mas acho que talvez corridas são umas 8 horas da noite, que nem acontece com o GP de Singapura, seja um pouco melhor. Exato. Bom, quem teve uma corrida de destaque, foi até eleito o piloto do dia, foi o Oscar Piastri, né? Que olha... Não, ele não foi o piloto do dia, não foi o... Assim, no nosso coração foi, mas foi o Charles que foi. Foi o Charles que foi? Foi o Charles que foi piloto do dia. Porra! Não, o Charles fez por merecer, foi uma excelente corrida. A gente já fala dessa criança. Não, mas o Oscar Piastri, cara... O moleque foi aguerrido. Enquanto que ele pôde brigar ali pela terceira posição, ele conseguiu. Eu acho que foi assim.
A McLaren tava naquela coisa de ter uma bandeira vermelha ou ter um safety car para ele poder entrar, fazer a troca de pneus e não perder tanta posição, mas foi uma corrida bem digna do Piastri. Eu achei que foi legal, o Piastri não tinha se classificado bem, já não tinha o Norris no restante da corrida, então eu concordei assim, com a escolha que a McLaren fez de fazer 2 stints de pneu duro e ele permanecer mais tempo na pista, só colocar o pneu médio pro final da prova. O ruim é que não veio mais um safety car que possibilitasse a troca, então quando o Piastri fez, ele perdeu muitas posições, mas foi uma corrida muito boa do Piastri. Acho que o pessoal ficou meio dividido ali entre ele e o Leclerc na votação, porque o Piastri entregou muito nessa corrida. E é engraçado, né? A gente tá falando do Piastri, mas tipo, o Ocon e o Stroll também tiveram excelentes desempenhos nesse final de semana, mas é engraçado como o Piastri, por ser rookie, merecia um pouco mais de destaque de outros 2 pilotos que já tem mais de 5, 6 anos aí de categoria. Então, a corrida dos dois foi interessante, mas são caras que já estão, sabe, malhados, já são caras que já têm experiência do Azerbaijão, de Singapura, de Mônaco, contra um guri que não tem essa experiência, sabe? Então acho que é por isso que o Piastri teve mais destaque. E ele fazendo as ultrapassagens, né? Tipo, com bem confiança, que é uma coisa... escolhendo uns espaços assim, na pista pra ultrapassar. Pena que teve o toque com o Lewis Hamilton, que ali foi realmente um incidente de corrida. Acho que depois a gente comenta sobre os 2 incidentes que teve com o Hamilton, que coitado, foi incidentes de corrida, mas que mesmo assim fez uma excelente corrida. E falando da McLaren, a minha pergunta, né? Que a McLaren se a McLaren viu uma má fase ou é apenas acertos que estão faltando. Aninha, sabe qual que é o problema que está passando na McLaren? É que na verdade McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, elas têm todos o mesmo problema. O carro delas não é o da Red Bull. O carro da Red Bull, assim, eu não falo que é o melhor de todos os tempos, porque tem N fatores que culminaram nesse carro. Que pra mim até hoje, eu sempre falo isso, pra mim o melhor carro de todos os tempos é o carro da Brown. E esse documentário reforça isso. Isso daí, se vocês pegarem edições passadas do BBcast, de lives, vocês vão ver que eu falo. Porque é um carro que, do jeito que ele nasceu, ele morreu. Foram pouquíssimas atualizações, acho que tiveram 2 ou 3 upgrades. Foi muito, porque eles não tinham como fazer. Não tinha peça pra fazer pros 2 carros. Não tinha orçamento, né? A briga pelo orçamento deles foi muito grande. E pra mim, esse foi o melhor carro de todos os tempos, porque foi um carro que eles não podiam inovar tanto. O carro da Red Bull é um carro bem nascido e que todos os upgrades vieram e trouxeram ganhos. Agora, McLaren, Ferrari e Aston Martin, Mercedes, eu vou englobar e colocar dentro da sua pergunta, porque são carros que infelizmente muda o traçado, muda o cenário de temperatura e pressão, os carros sofrem. E consecutivamente os pilotos não conseguem entregar aquilo que eles poderiam entregar. Veja a Mercedes que ela passou em Interlagos. Em Las Vegas, se não fossem os incidentes com os 2 pilotos, a Mercedes teria tido um bom desempenho, sabe? Eu acho que teriam brigado por mais posições, até um pouco mais para cima, ali próximo ao pódio. Não digo que iriam ao pódio, porque o Pérez e o Verstappen estavam com esse carro da Red Bull, e um deles é o Verstappen, então logo só sobrariam 2 lugares no pódio. E o Leclerc que estava com a Ferrari, que a Ferrari casou muito bem com esse circuito. E eu sou sincero, se o Sainz não tivesse tido a punição, a briga pela vitória teria sido uma das mais legais desse ano, teria sido algo bem parecido com o que foi aquela parte da corrida que o Sainz liderou de Monza, sabe? Muito próximo do que foi até mesmo Singapura. Até o Visser falou disso, né? Ele falou que achava que a corrida teria sido muito diferente se o Carlos estivesse na frente, porque em Singapura eles venceram a prova porque a Red Bull não estava bem. Mas ali a Ferrari não estava 100% bem. E nessa corrida de Las Vegas a Ferrari estava muito bem. Então, o equilíbrio ia ser muito melhor. Você vê que esse final de semana a Red Bull também não estava bem. Eu tô falando isso tudo, mas parar pra pensar, eu tava recordando agora, quando chegou na última volta, penúltima volta, o Verstappen estava a 4 segundos do Pérez. E aí até a equipe falou, tem como você tirar o pé um pouco para poder ajudar o Pérez com o DRS para se defender do Leclerc? O Verstappen, vou ver o que eu posso fazer. O Verstappen reduziu 2 segundos. E não é fácil você reduzir muito, porque você fica vendido, você pode errar, você pode falhar, N fatores pode acontecer. Então assim, era uma pista que realmente,
Cara, aí você entende por que a Mercedes foi uma das que falaram que não concordariam e não foi. Depois até a gente pode explicar um pouquinho melhor o que foi esse cenário da Mercedes, em que o Sainz recebesse, né, não recebesse a punição. Porque era uma pista em que eles sabiam que a Ferrari ia estar forte e que ela ia perder pontos ou ia ter uma diferença muito pouca de pontuação para a Ferrari. Eu acho que a McLaren não é que ela esteja numa fase assim. É realmente que o carro dela não ia casar em todas as pistas. Mesmo com as atualizações que eles trouxeram, não tinha como ir bem em todas as provas do ano. Então teve uma ou outra que escapou um pouco das mãos deles. Em Las Vegas foi isso. Mas eu acho que se o Lando também tivesse em pista, a gente teria tido uma boa corrida dele em desempenho, tanto dele quanto do Piastri. Talvez ia ser um pouco mais justo do que foi ele também perder o carro ali na primeira volta, né? Acho que talvez teria acontecido o que vem ocorrendo com a própria Mercedes. Às vezes não classifica bem, mas faz uma corrida melhor, um pouco mais interessante. Não, exato. E agora, só para explicar esse negócio da Mercedes que eu lembrei agora, que teve, todo mundo falou, né? A Mercedes tinha que ter votação unânime para tirar a punição do Sainz e a Mercedes votou contra. Na verdade, não precisa ter votação unânime. O que aconteceu foi o seguinte: quando a Mercedes ficou sabendo que estava sendo discutido pelos comissários a possibilidade de não aplicar a regra contra o Sainz, a Mercedes foi lá nos comissários e falou: não, vocês têm que aplicar a regra, vocês têm que punir. Aí todo mundo ficou batendo, xingando, mas, gente, eles estão disputando o Mundial de Construtores. O vice do campeonato ganha mais do que o terceiro lugar, sabe? Então, assim, é grana, é dinheiro. Então, assim, eu entendo a Mercedes, não julgo ela errado, mas também não teve nada de chamar todas as equipes numa salinha, como se pintou na internet, nas redes sociais, que todos os chefes de equipe foram chamados na salinha e falaram assim: vamos fazer uma votação. Quem quer que o Sainz seja punido? E a Mercedes levantou a mão. Não foi assim. Então, assim, eu acho que antes de bater, procura entender o regulamento, procura saber e ver quem está noticiando. Se é realmente um jornalista que está lá presente ou é um jornalista que só está jogando na internet para poder ter movimento ali, engajamento nas redes sociais. Assim, é o que a gente falou, né? Não achei tão legal a punição, mas acabou acontecendo. E depois que a gente tiver a corrida terminando, né? De fato, só 4 pontos estão separando a Ferrari agora da Mercedes. Então, algo que nem parecia muito possível, a Mercedes acabou tendo tantos erros nesse final da temporada que possibilitou a Ferrari também, fazendo algumas besteiras, chegar tão próximo deles. E eu acho que, assim, em Abu Dhabi talvez não seja tão difícil conquistar ter 4 pontos a mais do que a Mercedes para poder ganhar ficar com a segunda posição. E por mais que seja campeonato de construtores, ele é muito mais importante para as equipes do que a própria vitória do campeão piloto da temporada. Exato. Bom, pessoal, aí seguindo na corrida, né? Que a corrida assim foi bem animada, foi bem legal. Mas a gente viu o Pérez definitivamente, né, sendo vice-campeão. E foi o primeiro pódio do Pérez desde Monza, né? Ou seja, fazia tempo aí que a criaturinha não subia ao pódio. Eu vou ser sincero, cara. O Pérez ser o vice do campeonato, sabe aquela série meme que tem aquela faixa da formatura? Pérez, você não fez mais do que o necessário. Mais que a sua obrigação. Não fez mais do que a sua obrigação. É isso, pra mim o Pérez não fez mais do que a obrigação dele. E se ele perdesse o vice, realmente era a coisa mais ridícula do mundo. E eu afirmo, não é porque ele conseguiu o vice que ele justifica a permanência dele na Red Bull. Que se pra mim a Red Bull trocar de piloto, seria bem melhor. Porque até nesse final de semana a Auto Sport comparou, né, a temporada de 2016 com a temporada atual, onde que em 2016, né, a Mercedes detinha o recorde de maior número de vitórias seguidas, maior número de vitórias dentro de um campeonato. Já a Red Bull bateu esse recorde agora. Mas, 2016, é lógico, a comparação era realmente ao fato do recorde, mas não era uma comparação entre as temporadas. Mas, cara, como teria sido um tesão se o companheiro de equipe tivesse disputado a vitória, o título, até a última curva, como foi a Abu Dhabi. E a Abu Dhabi realmente vai ter a última curva, porque o Hamilton estava fazendo de tudo para as Ferraris chegar
no Rosberg, estava reduzindo a velocidade, forçando para que o Rosberg não tivesse possibilidade de ultrapassar ele, mas que ele ficasse vendido a DRS do Vettel. Então, assim, cara, acho que foi uma das primeiras coisas de Abu Dhabi que realmente teve muita emoção. E assim, cara, desculpa, Abu Dhabi agora eu acho que vai ser zero emoção. Não vai, a probabilidade de ser chato. Então, e aí, se a gente tivesse um companheiro forte, se fosse o Ricciardo, que foi um companheiro que bateu de frente com o Verstappen, como teria sido esse campeonato? Então, cara, eu acho que se fosse um vice do Verstappen, teria sido muito mais forte, mas muito, quer dizer, do Verstappen não. Se fosse um vice com o Ricciardo disputando o título, seria muito mais glorioso do que um vice onde que o cara foi mais beneficiado pelo fato do Hamilton ter zerado duas corridas, uma por acidente e outra por desclassificação. E é aquele vice que é um vice meio xoxo, né? Porque o Verstappen tem mais que o dobro de pontos que o Pérez conquistou na temporada. Que graça que tem esse vice. Tipo, realmente, o Pérez não fez mais do que a obrigação dele de terminar na segunda posição, mas ele não conquistou os pontos suficientes nem pra poder estar perto do Verstappen. Tipo, eu acho que seria tolerável se eles tivessem, sei lá, umas 2 vitórias de diferença em questão de pontos. Não, é muito mais do que isso, é uma coisa bizarra que aconteceu. Então, aí até a Aninha pergunta, né, se o Pérez, com esse vice, garantindo esse vice-campeonato, se o contrato dele com a Red Bull também tá, tipo, firmado pro próximo ano. E se a conversa motivacional lá que ele teve com o Horner no GP doméstico aqueceu, né, tipo, o coração do Pérez ali. Eu acho que assim, Aninha, acho que o Pérez meio que deve ficar pro ano que vem, porque realmente se perdesse o vice ia ficar muito feio, né? E talvez ele não seja o piloto que vai dar trabalho pro Verstappen de novo. Eles conseguem levar essa temporada meio mambeme aí pra ele. Talvez muito na confiança do que, tipo, esses 6 meses que eles têm de adiantamento de desenvolvimento do próximo carro favoreça eles no sentido de, tipo, já começar o ano de novo com um carro foguete que vai destruir de novo todos os adversários. Mas eu acho que também precisa levar em consideração quanto que as outras equipes vão conseguir de desenvolvimento dos seus carros. Eu não sei, assim, às vezes eu fico meio dividida achando que a Red Bull ano que vem vai detonar tudo de novo. Mas acho que com o trabalho que a Ferrari, a Mercedes, a McLaren, a Aston Martin fizeram nesse ano, não dá pra poder descartar eles como equipes que vão tirar mais pontos da Mercedes no próximo... da Red Bull no próximo ano. E aí que tá, né? O quanto que com um piloto fraco como o Pérez, desculpa, quem é fã do Pérez, defender a pessoa Pérez, mexicano, eu acho legal, eu acho realmente legal, é um ato de solidariedade com outro latino, beleza, eu acho, super apoio isso, cara, eu acho um tesão a gente ter o Pérez sendo um representante latino na Fórmula 1, mas isso não vai me deixar passar pano de quão falho foi o ano dele, quão ruim foi o ano dele, que me desculpa, você tem 19 pilotos no grid que eu acho que se pegasse esse carro ia entregar muito. Uhum. Cara, eu acho que desde o Sargent ao Hamilton, cara, teria sido um puta do campeonato. E eu acho que é isso que realmente faz com que o Christian Horner prefira o Pérez, porque ele olha pro Verstappen e fala, porra, esse Manolo aqui faz tudo sozinho, pra que eu vou querer colocar um cara pra atrapalhar ele? Então deixa o Verstappen aí, que se dane o companheiro dele. A McLaren já fez isso quando colocou o Kovalainen, quando o Alonso saiu, sabe? A Ferrari fez isso quando manteve o Felipe Massa com o Kimi Raikkonen e com o Alonso. Então, assim... Acho que a vaga do Pérez está garantida até o começo do ano. Aí a gente vai ter que ver como é que tá as outras equipes do grid. Isso que eu ia entrar nesse mérito agora. Porque, assim, se a McLaren acertou a mão e tá casando o desenvolvimento desse carro com o carro do próximo ano, pô, tem grandes chances de Piastri já tá mais acostumado com os traçados, já tá mais confiante. E o Norris também entregando o que ele entregou, essa disputa pelo vice do campeonato e até um pouco atrapalhar o título do Verstappen deve acontecer, sabe? E também a Ferrari, eu acho que com o Visser, eles estão agora a gente tá vendo um pouco mais do que é o Visser, do que é uma Ferrari com Visser. E tem a Mercedes, que é o que eu falo, que sempre foi a equipe que eu apostava minhas fichas para ser a única equipe para entregar um carro para disputar contra o Verstappen e a Red Bull. E eu ainda acredito nisso. E olha que eu não sou fã da Mercedes, eu não sou fã da Mercedes de forma alguma.
mas eu tiro meu chapéu para eles. Então, tem chance sim, Aninha, da gente ver que talvez a permanência do Pérez não seja a melhor opção. Até hoje saiu a notícia, né? Uma notícia não, um rumor que já teriam decidido o nome da AlphaTauri, seria o Racing Bulls, porque viriam patrocinadores americanos que teriam um vínculo com marcas que tem o touro, o boi, essas coisas como marca, né? Daqui a pouco aparece lá a JBL, né? Que é a empresa brasileira de carnes, a Swift, né? JBL é de aparelho. A JBC, né? Que é de carnes, desculpa. E Chicago Bulls, quem sabe, né? Patrocinando aí. Porra, um carro do Chicago Bulls seria um tesão, Nossa, velho. legal. Pô, eu ia comprar essa miniatura, mano. E eu lembro que o Guanizu gosta de basquete, né? Vale lembrar, então assim, seria uma boa. Mas o que o Guanizu tem a ver? Viajei seria agora. melhor do que o Pérez. Nossa, cara, já pensou, cara? Guanizu melhor? Seria um tesão, né? Isso é interessante. Que fez também o final de semana bom. Fez o final de semana bom. Não foi um espetáculo, mas assim, o final de semana do Joe foi bom. Mas acho que essa Alfa Romeo nem deu pra ver muito dela, né? Tava com a pintura legal, mas nem deu pra sentir o gosto da Alfa Romeo. A única coisa que a Alfa Romeo sentiu foi o gosto do beijo que o Bottas deu no carro do Alonso, né? Que viu o pessoal zoando, né? Que os dois carros se beijaram. É. Eu acho que mais chamou a atenção da Alfa Romeo nesse final de semana foi o calendário da bunda do Bottas, a campanha, né? Então, eu vou fazer um momento de justiça aqui, que a gente não gosta muito do Ocon, né? Nem eu e o Rubens temos uma simpatia pelo Ocon. Piloto, vamos entrar nesse mérito. Piloto, não a pessoa. Porque a pessoa parece ser legal. Os relatos que a gente tem das pessoas que gostam dele, né? Relatam muito bem. Os que o não hate gostam. que o pessoal tá soltando nas postagens da Fórmula 1 do Ocon, pelo final de semana do Ocon, eu tô achando demais. Too much, assim, não precisava. Ele pode não ser o piloto mais querido do grid, mas não precisa também disso. Só que eu achei que, assim, foi uma corrida boa do Ocon. Foi uma corrida que, cara, o quanto que você vê, tipo, o piloto gerenciar o pneu bem, que nem ele fez, e ter administrado a questão da temperatura, rendeu muito mais pra ele, porque o Gasly teve a melhor classificação ali, o melhor resultado desde daquele momento em que a Alpine tinha conseguido o pódio, né, em Mônaco. Mas o Ocon, ele não tava tão bem assim no sábado, tudo. E aí eles fizeram uma estratégia pra ele, uma estratégia pro Gasly. O Gasly acabou consumindo muito mais pneu que deveria. O Ocon não, trabalhou direitinho ali no que era esperado, gerenciou bem o pneu, fez uma corrida muito boa e conseguiu trazer o resultado que a Alpine achava que o Gasly ia trazer. E eu gostei muito da corrida do Ocon. Não sou a pessoa que é mais favorável às corridas do Ocon, só que eu acho que dessa vez ele não foi a tartaruga em cima do poste. Ele realmente fez por merecer. Eu acho que nesse ponto até o Stroll, né? O Stroll fez uma boa corrida também de gerenciamento de pneus. Ficou longe, né, das tretas. Então, o Ocon é que o Ocon, ele conseguiu pelo aquilo que eu não gosto dele, que é a corrida burocrática. Mas eu gostei dessa corrida. Não, a corrida dele, nesse ponto, a corrida burocrática dele deu resultado positivo. Então, assim, cara, ele fez uma corrida boa. Mas assim. Eu acho que assim. Enquanto a Williams foi o destaque negativo do domingo, de não ter conseguido o resultado que era esperado, o Ocon pra mim foi o destaque positivo da corrida. Que tipo, você viu que ele se esforçou pra poder estar ali e conseguiu trabalhar o inverso do que o Gasly fez. O Gasly consumiu muito pneu, fez uma bela de uma cagada para um piloto que estava numa posição tão boa de largada. Vamos falar de cagada? Vamos falar de George Russell? Será que devemos? Porque olha, George Russell tá complicado. Ele mesmo já falou, a culpa foi dele, ele errou novamente. Não adianta os fãs tentarem defender. Sabe aquele negócio do final de ano, que eles dão presentes de amigo secreto uns pros outros? Eu acho que se o Verstappen fizer que nem o Magnussen fez com o Alonso, de dar um retrovisor pro Russell, não tá errado. Por que o Verstappen tirou ele? Não, porque foi no incidente com... porque o acidente foi do Russell batendo no Verstappen, e a fala do Russell pós-corrida foi que ele não olhou pros espelhos, novamente. O Russell não usa retrovisor. Você pode, a Mercedes, ela pode desenvolver um carro sem retrovisor pro Russell, porque o Russell não usa. Tira até o peso do carro. Sabe? E depois o Russell admitiu, né? Não, ele falou, eu não olhei o retrovisor. Eu acho que só Jeddah que ele não admitiu que ele não olhou, porque o Hamilton já foi lá na frente e falou, olha,
fui eu o culpado. Senão ali ele também ia falar, realmente também não olhei no retrovisor. Então, cara, o Russell, sem zoeira. Eu acho que pro ano que vem, se eles pegassem um patrocinador de uma indústria farmacêutica que desse um calmante, um chá de camomila, sabe? Um chazinho, um suco de maracujá. Pro Russell, seria bom. Eu acho que de todas as temporadas do Russell, mesmo na questão dos resultados, assim, que ele teve na Williams, em que era um carro bem defasado, mas ele ainda fazia umas corridas interessantes, essa foi a pior temporada do Russell na Fórmula 1. E ele também admitiu que tá sendo o pior ano dele, realmente. Ele não tá tendo como entregar, e aí tá sempre envolvido em batida e punição. Cara, toda corrida agora a gente tá vendo o Russell saindo com uma punição. Seja porque bloqueou alguém na classificação ou porque teve algum incidente de corrida. E quando ele não é punido nesse sentido, tipo, ele mesmo se pune porque ele acerta o carro no... Né, como aconteceu em Singapura, que ele abandonou, tipo... E essa é mais uma prova que ele tava brigando por um pódio, porque tinha chances dele conseguir o terceiro lugar e ele fez o favor de errar num nível assim que não tinha necessidade. Então é por isso que eu acho que o Russell realmente precisa. Cara, nesse ponto, Nick Lauda tá fazendo falta na Mercedes. Porque é aquilo que eu falei nos episódios passados. Que o Nick Lauda fez com o Hamilton, de conversar, papear, daquele vínculo que o Lauda teve com o Hamilton. E, lógico, não descartando todo o trabalho que a Angela fez. Mas eu acho que como a Angela era uma funcionária, vamos pôr assim, mais do Hamilton, como a Mercedes está vendo a situação do Russell, não seria a hora de trazer, sabe? Porque assim, vamos ser sinceros, né? Você tá no box da Mercedes, época do Hamilton contra o Rosberg ou contra o Bottas, pô, você olhava do lado, tava Toto Wolff e Nick Lauda, e a Angela. Pô, você tinha um motivacional, você tinha motivação e você tinha quem manter-se aquecido tão motivacional. Agora, o Russell, ele olha que tem D'Ambrosio, porra, mano. Aí você olha, piloto reserva, Mick Schumacher. Pô, por mais todo respeito ao Mick Schumacher, é o Mick Schumacher. Então, assim, você não tem aquele ambiente que nem a McLaren, por mais que seja, você pega o final de semana que nem foi esse da McLaren lá em Miami. Você pega o Piastri. Ele olha quem tá. Tony Kanaan, Rossi, dois pilotos que já ganharam as 500 milhas. Pato Ward também tava lá. Cara, você olha, e os caras fizeram a festa de 60 anos da McLaren, com vários pilotos, com Mika Hakkinen, tava o Tanner, tava a porra, mano. O negócio que a McLaren organizou em Sonoma pros pilotos darem volta com os carros clássicos. Pô, aí você pega também a Ferrari. A Ferrari, por mais que seja, pô, tá tendo um ambiente ali competitivo, os dois pilotos estão competindo entre eles. Tá toda hora a imprensa questionando, né, se o Sainz vai ficar, como que eles vão tratar o Sainz, que o Sainz tá entregando mais. Então acho que tem todo um ambiente mais, tipo... Então os dois pilotos precisando mostrar, né, resultado. Exato, então... eu acho que por Russell, assim, botar a cabeça no lugar pro próximo ano. Porque assim, o Russell, agora há pouco eu tava falando da Mercedes, ser uma competitiva contra a Red Bull, mas o Russell, por causa desse jeito dele de ser espalhafatoso, de gerar acidentes, a Mercedes tá tendo que trabalhar com duas estratégias diferentes. Não que isso seja errado, é normal as equipes fazerem isso, mas só que tem que pensar na estratégia do Russell para ele ficar longe do Hamilton, ou para que ele faça janelas de pit stop e ele fique sozinho o maior tempo possível na pista, sem disputar posição. Então você começa a queimar um piloto dentro de estratégia, estragando a corrida dele completamente por causa disso. De incidente. Então eu acho que o Russell... Não, e fora de tentar, tipo, fazer com que ele não fique no meio do bolo quando tá tendo alguma coisa, né? Ele não pode ficar aqui no meio... Ele já tá largando uma posição em alguns momentos que não é tão confortável. E aí a Mercedes precisa tipo, pensar, cara, como que a gente pode tirar ele dessa confusão? Quando ele faz largada, que ele tá do lado de fora, na primeira curva, a maioria das vezes ele tem incidente. É impressionante. Bom, e aí a gente tem a pergunta da Esther, né? Que ela faz a pergunta sobre o campeonato de construtores. Quem tem mais chance de vencer os duelos? Mercedes versus Ferrari e McLaren versus Aston Martin. Débora, você responde da Mercedes versus Ferrari ou da McLaren versus Aston Martin. E depois a gente comenta as duas. Eu acho, Esther, que a Ferrari tem chance de terminar na frente da Mercedes, porque eu não acho que a Mercedes vai fazer uma boa corrida em Abu Dhabi.
Não por causa do carro, mas acho que por todas as circunstâncias de erro de pit stop, de qualquer coisa. Tipo, eu não acho que a Ferrari talvez ela seja espetacular em Abu Dhabi, mas é muito fácil conseguir 4 pontos a mais do que a Mercedes em Abu Dhabi. E aí eu vou colocar meu comentário agora, porque se ficasse no final não ia ter um linha de raciocínio bom. É o seguinte, a Ferrari, eu confio muito mais no Sainz do que no Russell, Leclerc do que no Russell. O Hamilton é um caso à parte, porque o filho da mãe, a gente não falou de destaque das coisas, mas o filho da mãe teve pneu furado, bateu, pô, ainda fez pontos. Sabe, porra, mano, a corrida do Hamilton foi uma corrida monstra. Foi uma corrida muito digna. Aquela disputa dele com o Piastri, por mais que tenha resultado numa batida, foi uma disputa assim, sensacional. O Hamilton correu muito esse final de semana em Las Vegas. Se não tivesse essas intercorrências, era P4, P5 fácil. Então, assim, eu acho que o problema na Mercedes reside no Russell e no carro. Será que o Russell vai conseguir ter cabeça fria para não se envolver em um incidente? Porque, assim, por mais que seja o Leclerc, ele se auto-prejudica a si mesmo, né? Já o Sainz é o cara que realmente a gente confia de boa. Então, não sei, eu acho que a Ferrari tem mais chance realmente de ficar com o vice de construtores. E agora, fazendo um comentário para jogar a bola para Débora da McLaren e Aston Martin, eu acho que a disputa entre as duas estão bem aberta. Eu acho que vai depender muito mais de, assim, circunstância do que o carro vai permitir que os pilotos entreguem dentro dos talentos deles. Porque o Stroll tá numa boa fase. Eu acho que realmente agora o Stroll tá se justificando no lugar que ele tá, mas ainda vai lembrar que o Alonso tem quase o triplo de pontos do que o Russell. Então fica meio, sabe, pô, só uma fase boa durante o campeonato não justifica um campeonato inteiro. Mas a gente também sabe que o Stroll não vai sair da equipe tão cedo, enquanto o pai dele foi um dos acionistas. Mas o quanto que esses carros vão permitir que Norris, Piastri e Alonso entreguem todo o potencial deles? Porque é o seguinte, GP de Abu Dhabi, aquilo que a gente já comentou, é quando as equipes pegam o checklist delas de peça que ela pode trocar sem punição, e eles vão trocar. Às vezes tem esse motor aqui que a gente usou em 3 GPs, ele está numa condição melhor do que o atual. Se eu trocar, o piloto não toma punição. E nele eu posso exigir mais. Tem essa bateria aqui, que ela está mais nova. Ou esse piloto aqui pode trocar a bateria. Ou esse piloto pode trocar o sistema de exaustão, turbo, parte eletrônica, sem tomar punição. É quando eles descartam todas essas possibilidades e os carros vão na melhor performance que eles têm. E com o motor, tipo, no 100% do que o equipamento pode entregar, né? Porque tá no nível do mar, vale lembrar nisso, e que ajuda bastante. Porque o motor de Abu Dhabi, ele não vai ser mais usado, ele vai ser completamente descartado. Então todas as equipes, elas fazem, tipo, o que a gente pode fazer pra poder fuder com esse motor no final da corrida, que a gente não vai mais usar, o motor de Abu Dhabi ele fica imprestável, mas eles fazem isso pra poder ter o melhor desempenho, né? Mas também a corrida que pode ter mais abandonos em si. Então, acho que na questão da Mercedes e da McLaren e da Aston Martin tá muito equilibrado. Tá difícil ali, tipo, o que eles vão fazer. Porque é o mesmo motor que equipa os dois carros. É um motor que não dá tanto problema. Eu acho que o Stroll, assim, tá fazendo umas corridinhas agora, nesse finalzinho aí, um pouco melhor, né? Brasil. Não, a pista que não tem brita, são poucos os locais que são com muro perto, né? É muito difícil ter mais erro, né? A temperatura lá é um pouco mais fácil de você gerenciar as coisas, apesar de ser uma corrida noturna também. Eu acho que na Aston Martin, na McLaren, vai ser o detalhe que vai definir quem vai terminar na frente, porque são só 10 pontos. Também tem que ter isso, né? Eles precisam terminar numa posição mais confortável, os dois pilotos somando mais pontos para que a Aston Martin não passe. Então a McLaren, definitivamente a Abu Dhabi, ela precisa pontuar com os dois carros, né? Aí a Aston Martin, ela que faça o trabalho dela, se ela vai conseguir pontuar com os dois ou vai ter que dar uma preferência pro Alonso. Eu não tenho assim, se fosse em questão de merecer, acho que a McLaren merece um pouco mais. E a McLaren tem mais pontos de vantagem, né? Tem 10. Tem 11 pontos. 11 pontos, desculpa. Mas a Aston Martin tirou 10 esse final de semana. Mas mesmo assim ficaria atrás. Exato. E vai lembrar que o Lando abandonou. E em Abu Dhabi, o Lando corre relativamente bem. Abu Dhabi tem outra vantagem.
Piastri conhece. Piastri conhece. É a primeira pista desde essa boa fase do Piastri que ele realmente conhece. Não, ele realmente conhece, mas é o que me preocupa, porque ele teve desempenho melhor em pistas que ele não conhecia do que em pistas que ele já conhecia esse ano, né? Que também tem essa incógnita aí do que vai acontecer com o Piastri. Mas eu acho que na questão da Mercedes e da Ferrari, a Ferrari passa. Mas eu vou ser sincero, eu tô torcendo para o Sargent ser confirmado na Mercedes, ficar tão emocionado e dar uma de Latifi, pra gente ter um pouco de emoção aí na corrida. A gente precisa em Abu Dhabi uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela, um safety car virtual, pra poder. E eu acho que pode rolar justamente por causa dessas disputas. Não, o pessoal agora vai meio que... Assim, o de pilotos tá mais decidido, né? Mas o de construtores é o que realmente vai pegar. E agora pra fechar o podcast, AlphaTauri, os pilotos apagadíssimos, né? Não foram ruins. Foi resultado do carro. Porque pra mim o Ricciardo voltou bem, tá bem. E é uma coisa assim que é interessante se ver, que ele tá entregando dentro do equipamento que ele tem. Mas tanto ele como o Tsunoda, bem apagados. Foi a corrida que eu menos reparei nos dois, porque eles realmente não estavam. Não estavam. Engraçado, a gente viu mais até o Hülkenberg até abandonar, o Magnussen, viu as Alpines, viu a questão da Alfa Romeo, mas... Nem a pintura da AlphaTauri, a pintura que eles escolheram para Las Vegas. Parece que a tinta tá escorrendo do bico, né? Você não viu esse carro esse final de semana. Bom, Débora, nota da corrida? Eu acho que 8. Não foi... A corrida não foi tão terrível, eu vou contar 2 pontos pelo fim de semana. Pelo fim de semana que... nossa, parecia que quando... A corrida de Las Vegas acabou, de fato acabou não a corrida, mas o evento, né? Depois de toda a taquada pra poder, entregar troféu e não sei o que, parecia que o GP de Las Vegas tinha sido disputado umas 10 vezes. Eu também daria 8, e mais uma vez a gente falou mais sobre a pista, sobre os acontecimentos, que foram chatos, tudo mais, do que a vitória do Verstappen em si. Mas aí a Débora agora me corrigiu, pediu uma pausazinha pra gente poder falar sobre a corrida do Verstappen e do Leclerc, que realmente não merece ser esquecida, porque assim, mesmo o Leclerc ter perdido a posição, ter brigado, ter tido a punição o Verstappen de 5 segundos e ter sido irônico, que diga-se de passagem, depois reassistindo a cena eu fiquei meio dividido se ele merecia ou não a punição, viu? Porque largada, pneu frio, tudo mais, mas a gente sabe que o Verstappen é um malandro, no bom sentido, como todo multicampeão tem que ser, e soube que poder se aproveitar dos pneus frios, pista fria, para poder largar mais a curva e justificar aquela ultrapassagem sobre o Leclerc. E é uma punição que acho que, pensando assim, Rubens, foi dada, mas foi muito mal executada, porque eles levaram um certo tempo para poder aplicar a punição, e eu acho que o mais justo deveria ter, pedido pro Verstappen desacelerar e trocar, inverter a posição com o Leclerc se queria algo desse tipo, porque os 5 segundos não... Deu uma movimentada na corrida, porque acho que foi isso que, o Verstappen vai ter que ultrapassar, vai ter, que fazer um ganho ali, alguma coisa. Mas, demorou pra poder acontecer, acho que teve uma reação meio, tá bom, então. Exato, mas assim, o Leclerc, até a Débora passando que o Visser, né, pontuou que pra ele foi a melhor corrida do Leclerc. É difícil, tá, Leclerc? A corrida não tá muito boa mesmo, não, mas... Eu acho Monza e Bélgica 2019 foram pra mim as melhores corridas do Leclerc até hoje. Disputou de igual para igual com o companheiro de equipe, que era um tetracampeão. Mas olha a data que você falou, que essas corridas... Mas se parar pra pensar, 2020 não conta porque teve o problema da Não, negócio. mas o que eu quero dizer é que assim, já tem tanto tempo que a gente não vê o Leclerc fazer uma corrida decente, que essa realmente foi uma das melhores corridas porque dele. O Leclerc tem o mesmo problema do Russell. Falta de orientação, falta de um suporte por parte da equipe. Tem piloto que precisa, gente. Não é errado pedir ajuda. Mas é a falha das duas equipes. Eu acho que foi realmente uma das melhores corridas do Leclerc. Ele já tava me decepcionando muito ao longo do ano. Eu acho que o GP do Brasil, assim, por mais que tenha a parte da falha do carro, meu Deus, tá? Meu Deus, o que foi aquilo? Você bateu o carro na volta de apresentação. Olha, também que o Prost também já fez isso, né? E o Grosjean também. E ele continua alimentando ainda aquele negócio de mais poles do que vitórias, né? Não tá uma situação muito boa pro Leclerc ali. E sendo comparado com um dos piores pilotos da Ferrari. Tá difícil.
Mas eu acho que realmente foi uma boa corrida dele. Eu não tava esperando aquela manobra que ele fez pra cima do Pérez. Realmente, assim, olha, meus parabéns. Não, escola Alonso, né? O Leclerc abandonou no Brasil pra aprender com o Alonso. Pra aprender com o Alonso e realmente aprendeu muito bem. Deu aquele golpe ali no Pérez, assim, pra poder terminar de jogar uma pá na temporada do Pérez, então foi muito bom. E, cara, de um piloto... Jogou a pá e jogou a pá junto, né? E de um piloto que tá apanhando tanto, né, que é o Leclerc, olha, Pérez, parabéns. Conseguiu aí. Teu vice completamente cagado, assim. Gostei da corrida do Leclerc, vou defender essa prova dele, foi muito boa. Mas eu gostaria muito de estar no mundo paralelo e ver essa corrida com o Carlos. O que o Carlos poderia ter feito nessa prova? Ou o quanto que eles iam, tipo, se irritar os dois ali em questão de disputa. Queria ter tido essa versão aí dessa prova. Mas parabéns, Leclerc. Novamente, não fez mais que a tua obrigação. Não, pra quem largou na pole e chegar em segundo com o Verstappen em pista é obrigação. Porque aquele negócio do Verstappen ter jogado ele pra fora da pista, mas assim, o Leclerc também deveria ter sido um pouco mais malandro, né? Você sabe que o cara, tipo, ia dar uma escorregada pro teu lado. Tipo, não deveria ter sido desse jeito. Mas eu gostei da corrida dele de, tipo, perder a posição, voltar, brigar ali. Brigou com o Verstappen, ultrapassou o Verstappen. Porra, foi uma corrida muito boa nesse sentido, porque não é o piloto que a gente vê fazendo ultrapassagem, brigando por uma posição. E ele, tipo, ele entregava a posição, mas ia ali umas voltas depois brigar. Gostei, parabéns. É isso. Então é isso, pessoal. Agora vamos para Abu Dhabi. Espero que não seja como 2009 esquecida, mas vamos ver qual que é da temporada aí. Agradeço a todo mundo que ouviu, muito obrigado, que também esteve com a gente no final de semana comentando nas redes sociais. Agradecer a todo mundo que teve paciência e um forte abraço, até a próxima. Obrigada a todo mundo que escutou o podcast e até uma próxima.